Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Amém? Vocês estão felizes? Amém, por isso. Nós estamos em uma série que fala sobre os atributos de Deus, amém? A gente sabe que os atributos de Deus, atributos quer dizer a qualidade própria de um ser ou de alguma coisa, algo inerente, ou seja, que não dá para máximo, quer dizer, basicamente isso. E a gente está falando de alguns atributos de Deus. A gente falou sobre a justiça, não foi? Na semana passada. A gente falou sobre o amor. A gente falou sobre a perfeição. E a gente vai falar mais sobre a onipotência, a onipresença e onisciência e alguns outros. Não vai ter fim, porque se a gente for falar dos atributos de Deus. Amém? Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu queria falar com vocês hoje sobre Isaías 6, do 1 ao 7. Eu estou ainda, pegando no tranco, mas é bom. E hoje eu vou falar sobre santidade. Eu acho que eu estava olhando, durante 3 meses, eu falei 3 vezes sobre santidade. Eu estou quase virando papa já. De tão estudar sobre santidade. Entendeu? Eu estou andando na rua já assim, com a mão levantada já. Quando eu viajar de avião, eu quero que um caça me escote. Hoje eu estava na obra, assim, olhando para o céu, daqui a pouco passou um avião azul e passou um jato do lado. Eu falei, não sei não, mas eu tenho alguma coisa me dizendo que acho que o Papa deve estar ali dentro. Ou o Papa ou Jesus, porque ou Portugal ganhou uma Copa do Mundo, eu não sei, né? Quando o Brasil ganhou, né, o jato acompanhou a seleção brasileira, né, agora estamos no espaço aéreo brasileiro e você está sendo escoltado pela Força Aérea. Nossa, que imagem, eu me lembro daquela imagem. Eu pensei, um dia os caras vão me escoltar. Nem que seja, tomara que seja para coisa boa, né? Aleluia. Eu quero falar um versículo que é muito conhecido, de Isaías 6, do 1 ao 7, amém? Que diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os seus pecados. Amém? Graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor. A verdade é, Senhor, que nós estamos aqui para te ouvir, para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Ó Senhor, tu é bom, tu é misericordioso, tu é santo, ó Deus, e a tua santidade é a causa, Senhor, e a tua misericórdia também é a causa de nós não sermos purificados, morridos, é isso, né? Amém. Consumidos, né? Eu acho que eu estou desconectado mesmo. Desconectei. Amém? Eu estou meio mais ou menos, amém? Mas Deus vai me dar vitória. Hoje eu queria falar sobre 3 coisas de santidade.
A primeira, eu queria falar em santidade de Deus, sobre a base da nossa adoração. Amém? Santidade é a base. A santidade de Deus é a base da nossa adoração. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, se eu conseguir, se eu não dormir até lá. A santidade é a base da nossa santificação. E santidade é a base do nosso ID. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Uma coisa que a gente precisa entender, e eu já falei algumas vezes aqui sobre santidade, é que a gente sempre entende o termo santidade, não é verdade? Santidade basicamente é o quê? A separação de algo. A gente se separa para se santificar algo, né? Essa é a chamada santidade moral. Então, a gente nos separamos, nós nos se santificando e nós escolhemos ser separado. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo santo, porque a Bíblia está dizendo que um povo de Deus é um povo separado. Amém? Isso é o que a gente entende sobre santidade. Mas quando a gente fala sobre os atributos de Deus e a gente fala sobre a santidade de Deus, a gente tem que pegar essa terminologia e esquecer, porque não dá para Deus ser separado, para Deus escolher se separar. Entende? Quando você entende sobre santidade de Deus, você pode entender sobre o ser de Deus. Aquilo que Ele é. É o próprio ser de Deus que é santo. Toda a base que a gente vai falar aqui dos atributos de Deus, tudo basicamente passa por esse atributo principal, que é o atributo de santidade de Deus. Deus é santo. O seu ser é santo. É o que os antigos falam naquelas músicas que vocês também escutam, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é santo. É o ser de Deus. Não dá para você olhar para Deus e não enxergar a santidade dele. Entende? É uma qualidade de Deus. É basicamente a qualidade de Deus absoluta. Ele é absoluto em santidade. Amém? Então, quando a gente enxerga isso, quando a gente entende isso, a gente já começa a caminhar sobre a santidade como um atributo de Deus. Porque você começa a enxergar Deus de uma forma diferente, que às vezes a gente não entende. Porque quando você entende no nosso conceito de santidade, de santo, por exemplo, basicamente, a gente já falou, né, e vocês devem ter notado, que o Papa está na cidade, porque tem umas pessoas andando aí, muitas pessoas, né? Aí todo mundo fala o que é a nossa santidade, a vossa santidade, né? Alguma coisa desse tipo. Vossa? Não é nossa, não? É vossa. É vossa, entendi, a vossa santidade. Ou quando alguém quer canonizar alguém, o que é que eles fazem? Eles basicamente olham todo o repertório, toda a caminhada, né, da pessoa, para ver se aquele cara realmente era um homem santo, um homem digno de canonizar, de colocar ele lá em cima como um santo homem, como um homem santo. Mas quando você olha para Deus, não dá para você enxergar e fazer esses parâmetros. Não dá para eu chegar aqui, esgotar o texto e dizer para você, e mostrar para você o que é santidade de Deus. Por quê? Porque nem eu e nem muitos humanos, a maioria, ou 100% dos humanos, sabe, basicamente, falar, esgotar o texto sobre a santidade de Deus, porque a santidade de Deus é ilimitada. Entende? E é isso que você e eu precisamos entender sobre santidade. A Bíblia diz, e eu já falei aqui, você já deve ter conhecido o texto, a Bíblia diz que Deus está lá, em um local, em um monte, e Ele está lá em uma forma de brasa, de sarça ardente. Aí a Bíblia diz que um homem está passeando por ali, apacentando as ovelhas, um homem chamado Moisés. E esse Deus fala assim, Moisés, vem aqui que eu quero falar com você. Aí Moisés vai se chegando a ele e Deus fala assim, mas primeiro tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E você enxerga o texto e pensa, espera aí, não pode andar de sandália perto de Deus? Moisés não estava usando uma sandália da Havaiana, porque se fosse a Havaiana, provavelmente pode, né? Porque a Havaiana tem todos os modelos, né? Moisés, todo mundo usa. Ou é uma Kenner, quem lembra das Kenner? Só brasileiro antigo, você lembra das Kenner?
que aquilo pesava quase 1 tonelada. O cara, para subir, né, o cara andava quase assim. Né? E a gente pensa assim, será que a roupa de Moisés era errado? Por isso que Deus falou isso? Não. Deus falou isso para Moisés porque Deus olha para Moisés e fala, Moisés, esse lugar aqui é santo. Aí Moisés pergunta para Deus, por quê? Porque quem entende de santidade sou eu. E o que eu digo que é santo é santo. O que eu digo que é profano. Eu que mando. Eu entendo de santidade e não você. O aspecto, a ideia de santidade, quem determina sou eu, não é você, Moisés. Não é o ser humano que diz o que é santo e o que não é. Sou eu. Então, por isso que eu queria começar e a gente começar a entender um pouco daquilo que a gente leu. Eu gosto da Bíblia, amém? Quem gosta da Bíblia, diga amém. Quem lê a Bíblia? Amém. Quem já conhece a história que a gente leu hoje? Amém. Então, vamos para casa. Tem merenda? A gente faz um convívio, todo mundo já conhece a história. Todo mundo entende de santidade. Todo mundo lê a Bíblia? É. Glória a Deus. Está resolvido o problema. A Bíblia é incrível, porque a Bíblia começa a nos dar, a Bíblia começa a nos trazer a uma história, ela começa a nos conduzir. Eu amo isso na Bíblia, por isso que eu gosto de ler a Bíblia, porque a Bíblia, quando eu leio, a Bíblia me conduz, e eu tenho um problema com conduzir e com ficar focado em algumas coisas. Por exemplo, eu não posso começar a assistir série, eu tenho um problema com série. Porque se eu assistir o primeiro capítulo e eu gostar, minha esposa está assim, tipo... se eu assistir o primeiro capítulo e eu gostar e a série tiver 30 temporadas... Essa minha precisa se santificar. Olha, ela foi lá para o canto, misericórdia. No ano que morreu... Amém. Entendeu? E eu quero assistir até o final e eu não consigo parar aquilo. Eu chego em casa e quero assistir, entendeu? Aí eu tenho que me concentrar para parar um tempo, para ler a Bíblia, para meditar, porque se eu for, eu vou atrás. E a mesma coisa na Bíblia. Quando eu começo a ler um texto, o texto começa a me conduzir, eu amo. Porque a Bíblia começa a dizer assim, olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. É interessante, porque você começa, quando você estuda a Bíblia, eu já falei para vocês e falo sempre na sala dos jovens, né? É interessante, quando você lê a Bíblia, tente se desvaziar dos seus pré-definições que você tem sobre ela. A gente que anda sempre na igreja, que é criado no Evangelho, a gente está cheio de informações que a Bíblia nos dá e que os pregadores nos dão. E aí quando a gente lê o texto, um texto simples, talvez de Davi, a gente já sabe o que vai acontecer no final. A gente já ouviu centenas de pregações, a gente já sabe o que Jesus vai falar no final, e a gente já sabe de tudo, então a gente já acha que já sabe de tudo. Então quando a gente pega toda essa informação que a gente tem, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente deixa no canto e fala, Senhor, agora fala comigo. Você começa a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, amém? Porque você começa a entender e você vai pesquisar algumas coisas. Se você for ver o rei Uzias foi um rei interessante. Ele foi no começo ele começou muito bem. Ele começou bem, ele adorava a Deus, ele construiu coisas, ele construiu... o exército de Israel ficou evoluído, ele construía flechas, que jogava flecha gigante, aquelas coisas que jogava pedra, ele era demais, ele tinha uma inteligência incrível. Só que um tempo ele foi cheio de Deus, e ele ficou tão cheio de Deus, que uma hora ele esqueceu do cheio e ficou de Deus e ficou só cheio de si mesmo. Aí a Bíblia diz que ele vai e quer oferecer o sacrifício no templo, e agora ele lá dentro mesmo, antes de sair ele fica leproso, e aí ele começa a uma vida de lepra, e morre por causa da lepra. E aí Isaías, ele começa no capítulo 6, dizer, olha, eu vou te falar de um rei, morreu. As pessoas entendem, alguns estudiosos, que basicamente a morte de Uzias, quando Isaías escreve, estava muito recente, por isso que ele cita. Mas também ele queria dar o contraste de dois reis diferentes.
Ele queria que o povo, quando lesse a profecia e quando fosse falado nas fogueiras, né? Você sabe que a Bíblia, por muito tempo, foi passada de geração em geração no boca a boca. Então, o patriarca da família, ele reunia a família, quando ele queria contar algo, ele reunia a família na beira da fogueira, na beira da comida ali, no jantar, e começava a contar as histórias. Olha, foi assim que aconteceu, foi assim, não sei o quê, e as pessoas começavam a entender. Então, o que o Isaías está querendo dizer olha, existe dois reis aqui, um é santo e outro é profano. A santidade dele é em um limite tão grande que o manto dele enchia o templo. E o outro morreu por causa de lepra, por causa de Então você começa a entender o quesito e a ideia de santidade. Olha, dois reis diferentes, e aí ele começa a trabalhar com você e comigo através disso. Entende? E na primeira coisa que eu quero que você entenda sobre santidade, a santidade de Deus é a base da nossa adoração a Ele, é o capítulo 2, o versículo 2. Que a Bíblia diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Você sabe que a palavra serafim significa seres ardentes. Aqueles seres ardentes, e é interessante porque, eu não salvo me engano, é a única vez que a Bíblia menciona serafins na Bíblia. Foi nessa vez. Esse ser está diante de Deus, ele está diante da face de Deus, e esse ser incrivelmente belo, que a Bíblia... Você já viu as fotos de serafins, quando você vai procurar na internet? Poxa, parece cada anjo bonito, rapaz. Eu fico olhando para o anjo e fico, rapaz, eu acho que os anjos é igual a mim. Vou falar igual a Chaves, você não vai com a minha cara? Bonito. Só que esse ser que é bonito, puro, esse ser não... Até fiquei rouco com o irmão falou de mim ali. Essa calúnia. Ele olha para Deus e não consegue enxergar. Porque a santidade parte de lá. Por isso que eu estou falando, e o que eu quero que você entenda como base da adoração é que Deus é a base de santidade e da nossa adoração. Tudo vem dele, entendeu? Ele é o alvo, ele é o princípio, ele é o principal. Então, quando você olha para Deus, você olha e faz igual os serafins faz, entende? Você não consegue enxergar toda a santidade de Deus. Você tem medo disso. A Bíblia fala, Paulo fala, né, que o amor de Deus nos constrange. Agora imagine um amor santo, santo e santo. Você consegue imaginar isso? Essa santidade. Eu gosto de um texto, de uma frase que não é minha, acho que é de Rodrigo Silva, que ele fala que a santidade de Deus e o caráter de Deus é tão incrível que Deus não luta com o diabo com a força de Deus. Por isso que Deus não destruiu o diabo até hoje, porque o Deus, quando olha para o diabo, ele não luta com a mesma força de Deus, porque não dá para... Porque a santidade e o poder de Deus é incrível, e aí Deus não luta com ele. É um dos atributos, o caráter de Deus e a santidade de Deus. O irmão trouxe a água, amém. Jesus abençoe sua vida, querido. Quando você casar, eu vou para o seu casamento. E eu vou te dar um copo de água. E vou te perguntar, você tem certeza? Que você quer beber a água, não é do casamento. Você fala algumas coisas, as meninas já levam assim, já ficam, então, né, de beber água, casamento a gente aprova, amém? Entende? A santidade de Deus, esse anjo olha para o Senhor, de frente da face de Deus, e ele olha assim e fala, ele é santo demais. É incrível a santidade dele.
O poder dele emana de um jeito que eu tenho que cobrir meus pés, que eu tenho que cobrir meu rosto e que eu tenho que chamar ele todas as horas de Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aqui é interessante, porque aqui a gente tem várias discussões e eu não vou entrar nelas, amém? Apesar de eu ser uma pessoa que amo colocar as pessoas para discutirem a Bíblia. A Bíblia. Amém? Porque você sabia que uma das doutrinas da Trindade é esse texto. Uma das ideias da Trindade é esse texto. E aí, esse texto deixa claro que é santo, santo, santo 3 vezes. Entende? Porque tem algumas doutrinas por aí dizendo que Deus é o Deus maioral, que o Espírito Santo é uma força e que Jesus é um profeta. Entende? Então, quando você enxerga esse texto, você começa a entender que aí Deus não deixa margem para erro e Deus não deixa margem para dúvida na cabeça das pessoas. As pessoas que gostam de pegar alguns textos e jogar para escanteio e passar direto. Quando você lê passando direto, você lê e você... Aí quando alguém vai discutir com você e comigo, aí o cara fala assim, mas me prove na Bíblia que os 3 é não sei o quê, e que 3 é santo. Aí você vai lá. Vamos para Isaías 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra se enche da sua glória. E os umbrais da tua porta se move a voz do que clamam, e a porta se enchia de fumaça. Olha que ambiente incrível, cara. Resolveram o problema. Ela está mais calma, vai pedir perdão a quem amagou. Amém? Então, observe que isso é incrível. Por quê? Porque a base da nossa adoração é toda santa. As 3 pessoas é um Deus só, a gente serve a um Deus só, amém? O Deus é um. Só que aí os anjos não deixam dúvida, ele fala Santo, 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 Santo Pai e Bob Lee Swagger. Quem já conhece esse homem? Ele fala que esse texto é um dos textos que não deixa margem para dúvida da santidade e do caráter das 3 pessoas da Trindade. Não, Bob Lee não, tem o Lee não, Bob Swagger é o pregador. É outro, né? É um cara que não é pregador. Ele nunca pregou na vida. Hoje eu estou dormindo, glória a Deus, Jesus abençoe minha vida. Amém? É incrível, querido, e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o caráter e a santidade de Deus é tudo. Então, quando você entende essa semana, um dia desse, um jovem me perguntou algo interessante, né? Não sei quem foi deles. Ele perguntou assim, Elber, o púlpito, esse lugar onde eu estou agora, é um lugar santo, né? Eu falei, como o resto da igreja. Porque a gente precisa entender que Deus não habita aqui 24 horas. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, estarei eu no meio deles. Então, quando entra a primeira pessoa aqui, quando o pastor Marco entrou com a irmã Lúcia aqui hoje, Deus entrou junto. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ou seja, não dá para Deus morar aqui. Quando eu falo habitação, de Deus ficar aqui 24 horas, não. A Bíblia diz que Deus não habita em templos de feito mão humana. É por isso que Deus colocou algo interessante em mim e em você, porque Ele já sabia que o Espírito Santo habitaria em nós, e Ele colocou o nosso Espírito para que o Espírito Santo habitasse ali. Então Deus não habita aqui, mas Deus escolheu estar no nosso meio para receber adoração. E aí, quando você enxerga, você não pode enxergar só esse quadradinho como santo, mas como todo esse território aqui, porque Deus está aqui. Ele está aqui para receber a minha e a sua adoração. Então, todo o ambiente é santo. Eu falei de Moisés, né? Deus falou para Moisés o quê? Tire, Moisés, a sandália. Eu entendo de santidade, Moisés, não você. Então, quando você entender sobre santidade de Deus, você tem que entender que todo o local onde Deus está é santo.
porque Ele é santo. E logo eu tenho que me conectar a isso e começar a entender isso. Eu não posso entender como uma cadeira é santa e o resto não é. Um local é proibido de eu estar e o outro não, porque Deus está aqui, querido. E Ele habita em você também. E vocês são o templo do Espírito Santo. Então, quando você observa isso, você começa a entender o que os serafins entenderam. Acordei. Vou dormir de novo. Entendeu? Isso é sério, querido. E eu não estou aqui para apontar o dedo para um e para outro, para dizer que você é isso ou aquilo, porque não é a minha função fazer isso. E eu não tenho muita moral para isso. Muita gente olhou para mim, você não tem moral? É. Infelizmente não. Mas Deus tem. Essa semana eu entrei em uma discussão com a pessoa. Eu tenho um negócio comigo que as pessoas querem discutir comigo. Eu estou ficando chateada com isso. Até minha filha quer discutir agora comigo sobre... Ela, essa semana, me chamou para a gente ter uma conversa séria, entendeu? Sobre bonecas, entendeu? Sobre as bonecas delas. E eu fiquei lá ouvindo ela. Em parte ela tinha razão, na outra as bonecas estavam certas. Aí resolvi tudo. Mas a pessoa, um cara me falou assim, Elber, não sei o quê. E aí ele falando, começou com uma conversa simples sobre uma menina lá, eles estavam conversando. E depois eu sem querer, ele falou assim, aí um deles falou, cara, mas ela está errada porque ela está na igreja, ela não pode agir desse meio. Aí o outro falou assim, você, não, que ela pode fazer o que ela quiser, ela é livre, não sei o quê. E eu estava trabalhando assim com a máquina. Aí um olhou para mim e falou, não é Elber? Eu falei, hã? Cara, eu não estou nem aqui. Aí eu fui falar com ele assim, o rapaz tem razão, se ela realmente é crente, ela tem que se comportar como a Bíblia fala, não é verdade? Aí ele falou, não, mas ninguém pode julgar ela. Aí eu falei assim, mas ninguém está julgando ela. Aí ele falou assim, mas só Deus pode julgar ela, e eu também. Eu falei, tá ok, e espero que isso não aconteça. Ele, não, espero que isso não aconteça. Eu falei, espero. Porque se você, meu amigo, a Bíblia diz que no dia do julgamento de Deus, a misericórdia se afastará dele, irmão. Isso é muito sério. A Bíblia diz que quando Deus julgou um homem chamado Jesus, sobre as nossas pisaduras, nós fomos sarados. E você sabe o que aconteceu com Jesus. Então você quer realmente ser julgado por Deus agora? Aí ele ficou assim, também, assim... Eu falei, Aí você fala assim, aí eu falei para ele, até agora, e isso é interessante, porque Deus não julga ninguém até agora. O que Deus faz é algo interessante. Ele conduz as pessoas, Ele nos orienta através daquele livro que está na mão da irmã Lúcia. Então, aquele livro é o nosso manual de conduta. Então, Deus, Ele escreveu através do livro algo que eu e você tem que fazer. Então, Ele mostra a sua santidade e mostra como Ele é, e mostra como é caminhar com Ele. Você escolhe ou não, a escolha é sua. Vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Não é isso? Aí Jesus fala, vinde, você vem se quiser, irmão. Eu falei para ele, isso aí eu estou falando para ele, a discussão lá, tá ligado? É que eu me empolguei aqui, mas lá eu fiquei mais calmo. Tipo assim, tipo no pescoço dele, entendeu? É você que escolhe. Agora, quando você escolhe, você não pode escolher viver em santidade e olhar para Deus, um Deus santo, e começar a tirar a mão e tirar o pé. E aí a gente vai entrar agora em um quesito interessante, que é o 2, amém? Que o irmão está tudo ali, irmão Elber estava dormindo, ainda bem que ele acordou. A santidade de Deus é a base da nossa santificação. Aí começa a ficar legal. Né? Somos santificados, justificados por Cristo Jesus. Eu falei aqui em vocês. Então a base, olha que legal. Olha como o texto é incrível e como o texto é completo. Por quê? Porque o texto começa é o 5 mesmo, obrigado. Você está conectado, irmão. Você está santo mesmo, cara. O texto, ele começa a nos levar. Ele fala assim, olha, Deus é santo. O serafim fala que Deus é santo. E agora eu começo, como é que eu faço para eu ter a base da santificação, da nossa santificação? Porque Deus Ele é a base.
né? Ele é tudo, ele é santo. A adoração vem dele. Só que agora nós somos santificados através dele. Aí existe algo interessante, porque Isaías nos dá um canal e ele nos dá a via que a gente tem que... A via dolorosa, que é a nossa via. Ele fala assim, então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso é interessante, porque se você ler o capítulo de Isaías, principalmente o capítulo 5 é o capítulo do ai, né? Ele fala assim, ai dos injustos, ai dos pecadores, ai dos que folga com a injustiça. Isaías está todo grandão, ai de você, lembra aquele profeta dedo no olho? É no capítulo 5. Ai de vocês que pecam, ai de vocês que fazem isso, Isaías todo grande. Aí agora Deus aparece para ele, a santidade de Deus aparece para ele, ele vê o Deus santo, ele olha o serafim, aí ele olha para tudo isso e fala assim, ai de mim. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre santificação é a ideia que Isaías dá de a gente reconhecer o nosso erro e o nosso pecado, o nosso estado. Eu já falei aqui que eu estava um dia desse assistindo um vídeo em uma rede social, que eu não vou falar a rede, vou falar rede, mas foi interessante, um jovem falou algo interessante, o jovem falou assim, quando eu vim para Jesus, eu estava todo perdido. Estava mal, eu estava em um estado deplorável, e eu fiz uma oração na minha casa, e eu falei para Deus, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor, e tudo que eu tenho para te entregar é os meus pecados, e mais nada, porque é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, é meu pecado, é minha iniquidade. Estou aqui. Esse cara, mano, chegou para Deus e falou assim, igual a Isaías, ai de mim, eu sou pecador. O reconhecimento, às vezes a gente vem para Deus e a gente quer deixar as coisas de lado, a gente quer ter uma vida de santificação, a gente quer, a partir da base do Deus Santo, ser santificado através dele, mas a gente precisa entender que na presença de Deus, querido, as máscaras caem, não dá. Eu amo a história de Jacó. Quem já viu a história de Jacó? Jacó... a Bíblia fala no livro na história de Jacó, do primeiro MMA da história. É sério. Começou, Jacó pegou o anjo e segurou, e a gente sabe a música, e o anjo segura para cá, segura para lá, e aí começa, um dá uma chave, outro sai, tira o pé, sabe aquela luta de MMA? Aí foi, daqui a pouco a Bíblia diz que o anjo chega para Jacó e e ele, perdeu. Ultimate, é Ultimate? Quando dá finalizou. O anjo finalizou. Aí a Bíblia fala, e é interessante, porque Jacó vai para lá por causa do seu irmão, como é o nome dele? De quem? Se você ver a história de Jacó, Jacó era um homem que andava com Deus, e Esaú era um cara que não andava com Deus, não é? Verdade ou mentira? Verdade. Jacó é abençoado com as ovelhas, mulheres, ovelhas, Deus está abençoando Jacó. Jacó faz do seu irmão, faz um pacto com Deus, olha, eu vou servir o Senhor, Deus prospera Jacó, Jacó é um homem de Deus, está andando. Ixi. Jacó está bem, está feliz, aí o irmão dele vai encontrar com ele luta com o anjo, quando ele acaba a briga que não sei o quê, o anjo que alguns entendem que agora é Deus, né? Olha para Jacó e fala, sabe o que para Jacó? Me diga qual é o seu nome. Mas espera aí, como assim? Ele não sabia o nome de Jacó? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Espera aí. Quem é pecador é Esaú, não é Jacó. Só que Deus olha para Jacó e fala assim, me diga quem é você, rapaz. Me fale seu nome. Seu nome significa o quê? Enganador. Jacó teve que, na presença de Deus, olhar e sem mágoa e sem mentira, dizer, eu sou mentiroso, eu enganei meu irmão. Eu roubei eu agora estou fugindo. Essa palavra aí que vocês falaram foi o que Jacó falou, entendeu?
eu sou mentiroso, eu sou isso, eu aquilo. E na presença de Deus as máscaras caem. Porque Jacó estava esperando como a gente, e como Isaías estava esperando aqui. Um Deus que pegaria ele e falaria o quê? Agora, você é mentiroso, né? Agora você vai ver. Vem aqui, não. Deus olha para Jacó e fala o quê? Você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. Porque como um príncipe, a mesma coisa aconteceu aqui. Isaías olha para Deus e ele reconhece: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e estou habitando e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías olha para Deus e na presença do rei fala assim: eu e todo mundo somos pecadores. Eu achava que era só eles, eu achava que era só aquela, eu achava que injusto era só aquele que fazia injustiça, mas agora eu olhei para a santidade e entendi: eu também sou pecador, ai de mim. E é isso a principal base para eu e você sermos santificados, a base de a gente entender e a inteligência de eu e você entender que a gente precisa chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, é isso que eu sou, a verdade é essa. Sem mentira, sabe? Dobrar os joelhos e parar de fazer aquelas orações de Deus soberano, digníssimo. Pai amado, estou aqui nessa hora, nessa presença de Ti, Senhor. No seu beneplácito, na sua presença, não é assim que a gente faz? E a gente quer escolher as palavras bonitas e Deus olhando assim, falando: fala quem você é de verdade. Que está ficando feio. Deus olha para a gente e fala: fale a verdade, fale para Deus assim: ai de mim, Senhor, porque é isso e isso que eu sou. Um dia desse, eu já falei para os jovens que eu fiz uma oração, e graças a Deus que eu não fiz na presença da minha mulher. A melhor coisa que eu fiz foi fazer escondido. Eu falei: Senhor, eu não presto, Senhor. Imagine eu falando isso com minha esposa do lado. É verdade, Senhor. Senhor, às vezes eu sou chato. Eu falei assim mesmo, e eu ficava olhando para ver se ela estava, né? Porque se ela tivesse, imagine, eu falar: Senhor, eu sou chato. Ela: é verdade, aleluia. Ela chegou. Aí eu fiz uma oração, entendeu? De um nível, entendeu? Eu cheguei para Deus e falei a verdade: é isso que eu sou. Eu sou assim, eu sou assado. Eu não vou falar o que eu falei, porque tem criança no recinto. Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu sou isso, eu sou desse jeito, eu tenho esse problema, eu tenho isso aqui, eu sou pecador, a verdade é essa, me santifica. E é interessante porque o texto, a Bíblia fala que no 6, olha que incrível, ele está lá, achando pecador, sou miserável, já estou acabando, que chegou a minha hora. Ele já está, poxa, realmente está todo mundo no bolo. Eu habito no meio de um povo, eu estou no bolo também, eu sou pecador. Aí a Bíblia diz que, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que trazia do altar com um atenaz. Espera aí que acabou minha... Até o tablet está dormindo. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando você lê esse texto, o que é que você pensa? Deu bom. É incrível, porque quando você lê esse texto, você já pensa em quê? Jesus. Foi isso que Cristo fez por mim e por você, querido. Entendeu? O que aconteceu com o Isaías aqui é a mesma coisa que Cristo fez por mim e por vocês. A gente era pecador, a gente não merecia, a gente estava perdido nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Aí Cristo foi lá no altar, se sacrificou, pegou a brasa e tocou em mim e em você. Quando você levantou a mão, Cristo tocou em você. Ele tocou e disse: eu vou usar você. Você agora está santificado, justificado por mim. Foi isso que Cristo fez.
Agora, cabe a mim e você vivermos uma vida de santidade em Deus. Cabe a gente não jogar isso fora, não olhar para o que Cristo fez por mim e por você e falar, nossa, que bacana, que legal, isso é incrível, e no outro dia se esquecer. Não adianta, e essa frase não é minha, não adianta você louvar a Deus e esquecer Ele em cada esquina que você vai, querido. Não adianta. Uma vida de santidade a Deus é uma vida moral, é uma vida onde eu e você olhamos para Deus todos os dias como o alvo e o símbolo da nossa adoração e da nossa santificação, e a gente precisa entender, eu preciso ser igual a Ele, porque eu fui tocado, Ele tocou em mim, Ele veio com a brasa viva e encheu o meu coração com isso, e me limpou, e disse para mim, agora você está limpo, vai querido, força, bola para frente. Porque a gente também não pode viver uma vida de negativismo, né? Ou como é que se diz? Ou a pessoa pessimismo, é isso aí mesmo. Vitimismo, obrigado, a senhora que estava certa. Eles não estão com nada. Vou até beber uma água. Ó, rimou. De vítima, né? Não, é porque eu sou pecador mesmo, eu sou pecadora mesmo, Deus me conhece, a gente vive assim, não sei o quê, e a gente vive sempre mais do mesmo. Amém? Eu vou terminar com o último subtexto que eu falei, que é a santidade de Deus é a base do nosso ID. Entende? Hã? Ide. Então agora eu era pecador, Jesus, eu olhei para Cristo, eu olhei para Deus e vi toda a santidade de Deus. Agora eu estou santificado em Cristo, agora eu tenho uma vida santa. Deus pegou a brasa, me justificou através de Cristo. Eu agora sou justificado, agora sou limpo, salvo. Agora eu estou em uma vida limpa. Agora eu preciso ir igual Isaías e começar o quê? A mostrar para as pessoas essa santidade que eu tenho. Porque uma santidade, querido, dentro de casa não vale de nada. Uma santidade que você olhe para você no espelho e dizer, nossa, como eu sou santo e como eu sou santa. Nossa, ninguém há na terra igual a mim, só o Papa que está em Portugal. Não vale de nada, querido. Entende? Não vale. Deus, uma vida com Deus é uma vida de atividades. Eu vou falar essa palavra que eu acho que é mais apropriada para o momento. É uma vida de atividade, entendeu? Você não pode viver acomodado. Eu sou santo, eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia, vou para a igreja na quarta, vou para o pequeno grupo na sexta e vou no domingo, não falta o culto, leio a Bíblia, não sei o quê, e aí isso não gera nada ao seu redor, não gera nada às pessoas que estão à sua volta, não gera vida aonde você passa. Entende? Que eu e você, querido, e eu vou terminar com essa frase, que eu e você possamos ser. Já esqueci a frase. Que eu e você, querido, possamos ter a ideia de que você e eu não fomos justificados para ficar em casa, mas sim para gerar frutos, para gerar vida, para as pessoas olharem para você e falar, cara, como está mudado ou como está mudada. Cara, a vida ali, há uma diferença ali. Eu vejo Cristo, não precisa eu e você ficar falando ou colocar uma Bíblia debaixo do braço ou até mesmo entrar no médico e falar, eu sou crente, viu, estou aqui. O crente, entrou um crente, não precisa. Que as pessoas, quando você entra nos lugares, as pessoas olhem e falam assim, tem alguma coisa diferente ali, eu preciso saber o que é. Porque a brasa tocou cada um de vocês. Amém?
Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fica com Deus. Boa noite, a paz.